Será que a semaglutida, que é o princípio ativo do Wegovy ou Ozempic, será que ela possui alguma contraindicação? Essa medicação tem sido utilizada muitas vezes por conta própria para o tratamento de obesidade e sobrepeso. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre esse assunto. Sou a doutora Gabriela Aredes, endocrinologista, e vamos lá. Primeiro, temos que entender como que funciona. A semaglutida é uma molécula que vai, no nosso organismo, se assemelhar a uma substância que naturalmente é produzida, que é o GLP-1. Então, a semaglutida é um análogo do GLP-1. Essa substância, ela participa do nosso trato gastrointestinal. Então, quando a gente come, é absorvida a glicose e a glicose vai estimular a liberação desse GLP-1. O GLP-1 vai dar o que? Saciedade. O alimento vai ficar mais tempo no nosso estômago, dando uma saciedade, pois vai gerar um retardamento do esvaziamento gástrico. Então, entendendo que ele participa da nossa saciedade, a primeira coisa que a gente vai considerar é: essa medicação é boa para um paciente que tem padrões alimentares específicos. Por exemplo, paciente que tem um padrão de comer muito, que o nome técnico para isso é padrão alimentar hiperfágico. É aquele paciente que ele não vai se contentar almoçando uma única vez ou jantando uma única vez. Ele tem que repetir o prato, a fim de que do alimento dar saciedade, ele sair daquela refeição ali com saciedade. Outros tipos de padrões alimentares, como o padrão beliscador, que se perguntar, ela fala assim: ah, doutora, eu nem como muito, eu sento ali e como pouco no almoço, café da manhã e no jantar, mas tá o dia inteiro beliscando alguma coisa. E essas porções beliscadoras, ao final do dia, vai te dar um acúmulo de caloria, um superávit calórico que vai dificultar a sua perda de peso. Então, esses pacientes que têm um padrão mais beliscador, vai estar ali beliscando um amendoim ou comendo uma bala ali toda hora, um chocolate ali toda hora, não necessariamente vai ter uma resposta muito boa ao Wegovy ou Ozempic, pelo mecanismo de ação. Então, esses pacientes que têm um padrão mais beliscador ou um padrão misto, a gente tem que avaliar outras medicações para ser usada em associação e tratar também alguns transtornos alimentares compulsivos que alguns pacientes podem ter. Então, essa seria outra coisa que a gente analisa: os transtornos alimentares. Pessoas que sofrem com transtornos alimentares, alguns tipos específicos, como transtorno compulsivo, transtorno do comer noturno, bulimia, anorexia, então tem várias linhagens de transtorno compulsivo. E são doenças psiquiátricas, então a gente sempre tem que ter um acompanhamento multidisciplinar com um psicólogo, fazer uma terapia cognitiva comportamental, uma discussão em conjunto com um psiquiatra, a fim da gente ter uma abordagem de um plano de emagrecimento para esse paciente. Então, não é só apenas utilizar o Wegovy ou Ozempic que você vai ter uma solução ali para sua obesidade ou sobrepeso. Não é todo caso que vai responder essa medicação. Então, se você planeja utilizar por conta própria, repense sobre o uso dessa medicação. O que de fato a gente tem hoje como uma contraindicação absoluta para usar essa medicação são pacientes que tiveram câncer de tireoide medular, do tipo medular. Atenção, câncer de tireoide é comum ter, mas esse tipo que eu falei aqui não é o mais comum. Se você teve, ou tem, ou conhece alguém que tem câncer de tireoide, possivelmente é outro tipo de câncer de tireoide. Então, o que eu tô falando aqui é um específico, que é o câncer medular de tireoide. E por que essa contraindicação? Porque teve estudos associando em animais o aumento do câncer de tireoide do tipo medular nos pacientes que fizeram uso da semaglutida. Então, toda medicação, para ela ser comercializada, ela passa por anos de estudos antes de ser liberado. As contraindicações relativas podem incluir a doença do refluxo gastroesofágico de forma avançada. Como a medicação vai retardar o esvaziamento gástrico, dando saciedade, mais alimento vai ficar ali no nosso reservatório gástrico. Com isso, pode predispor ao refluxo. E aí, então, um paciente que já tem um refluxo severo vai ter os sintomas exacerbados. Então, precisa ser avaliado se você pode ou não fazer uso dessa medicação. Porém, o mais importante de tudo é: procure um profissional especializado em tratar pacientes com sobrepeso
sobrepeso e obesidade, de preferência endocrinologista, para você ter um tratamento satisfatório com resultados e não colocar sua saúde em risco. Se você ainda não faz o acompanhamento, aqui está o contato para você fazer sua consulta via presencial ou online. Se esse vídeo foi útil para você, curta ele, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.